Vamos lá, título da lição e verso. A ira de Eliú. Ok, verso. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ok. Antes da gente discutir a introdução da lição, vamos lá para o auxiliar para a gente entender quais eram os nossos objetivos, o que a gente tinha para aprender, para sentir, para praticar essa semana. Lição de professor, final dela, encontra aí no auxiliar. Primeiro objetivo, qual era o conhecimento? O que a gente tinha para aprender na lição dessa semana? Analisar o discurso de Eliú e seu início promissor ao seu decepcionante final. Então, nosso conhecimento para essa semana é tentar entender o que se passava na mente de Eliú a partir daquilo que ele discursou, a partir da sua retórica, a partir dos seus argumentos, tentar entender aonde ele queria chegar, qual é o pensamento de Eliú e o que ele contribui nessa história do livro de Jó, na forma como ele apresenta o seu discurso na história de Jó. Esse é o conhecimento para essa semana. A partir da compreensão de o que Eliú traz de novo à história, o que ele põe, que ele acresce a essa história que a gente vem estudando, isso deveria despertar um sentimento na gente. Qual é o sentimento? Compreender a difícil natureza da origem do mal e a impossibilidade de explicá-la adequadamente. Portanto, duas coisas importantes deveriam ser despertadas no nosso coração a partir do discurso de Eliú. A gente deveria entender que a natureza da origem do mal, ou seja, aquilo que causou o mal, ou aquilo que fez surgir o mal, é muito difícil de entender ou de absorver. A segunda questão isso deveria nos conduzir para uma resposta definitiva ao assunto. É impossível explicar adequadamente o mal. Por mais que a gente tente, explicar o mal é uma impossibilidade técnica, é uma impossibilidade para o ser humano e uma impossibilidade para o universo. Esse é o sentimento que deveria nascer do discurso de Eliú. Qual é a prática? Lidar com as grandes questões da vida com uma boa dose de humildade, principalmente ao respondê-las a outras pessoas. Portanto, as questões cruciais interpostas no mundo que vivemos, as questões cruciais da vida, se tentarmos explicá-las ou tentarmos compreendê-las, isso deveria ser feito ou balizado por um modelo de conduta, humildade, por uma causa específica, os outros. Ou seja, as coisas cruciais da vida não ofertam explicações completas. E, portanto, tentar levar a essas questões cruciais da vida desenhos absolutos de resposta, de alguma forma é uma ofensa à compreensão dos outros, é uma ofensa ao sentimento dos outros e é uma ofensa até à natureza dos fatos, uma vez que você não os explica de forma completa. Portanto, há algo a ser aprendido aí no discurso de Eliú, nessas três questões que deveria mudar o nosso comportamento frente a uma das questões cruciais da vida, que é a existência do mal, a existência das coisas ruins que acontecem. É uma semana peculiar para isso, por várias razões, mas nenhuma delas tão grave ou tão visivelmente grave quanto a que a gente está vivenciando aí no cenário nacional. Estudar a lição de Eliú dentro desse cenário ela é no mínimo peculiar, no mínimo importante de se prestar atenção. Afinal de contas, a semana foi recheada de perguntas sem resposta e continuará sendo pelas próximas semanas, recheadas de perguntas sem resposta. Há perguntas com respostas diretas até bizarras, mas há perguntas que ficarão sem resposta pelo resto da existência. E simplesmente pelo fato de que essas respostas não existem. Para algumas questões há respostas não visíveis, para outras nem respostas existirão. Portanto, a lição de hoje traz uma série de debates interessantes sobre isso e esse assunto dessa semana traz o contexto necessário para esses debates. Primeira coisa importante na percepção da lição dessa semana, e eu falava disso agora há pouco, num dos comentários aí da lição, você já teve a sensação
a essa altura do campeonato, na lição 10, ou seja, já percorremos uma boa estrada no trimestre. Você já teve a sensação, ou tem sentido a sensação nas últimas 3, 4 ou 5 semanas, de um ar de repetição, como se você abrisse a lição e não houvesse nada novo e você estivesse girando Jericó ao redor de algo que parece enfadonho, cansativo e que não muda? Você já teve essa sensação? Essa sensação é real e é proposital, ela não é acidental. A lição está trazendo à tona a nossa existência, o nosso desenho enfadonho. Nós somos repetitivos, nós somos lamuriosos, nós ficamos rodeando Jericó com perguntas para as quais a gente sabe não existem respostas e para as quais a gente sabe não haverá saída. Portanto, essa sensação que a gente está tendo ao olhar o primeiro amigo, o segundo amigo, o terceiro amigo e agora um quarto, para depois ainda olhar um quinto, que é o próprio Jó, é a nossa existência. Nós somos assim. A gente fica nesse rodear o próprio rabo, igual o cachorro brincando até mordê-lo. E aí morde, dói e ele para de correr. Só para daí 5 minutos fazer a mesma coisa outra vez até morder outra vez. É isso que a gente está sentindo ao estudar essas lições, e isso não é um acidente. O livro de Jó é isso, é a demonstração da nossa mediocridade, da nossa insensatez em fazer perguntas sem resposta e continuar fazendo. Essa é uma sensação interessante para começar a discussão. Essas perguntas sem resposta levam a respostas piores, que são as de Jó. Jó começa a ser acusado, desde o primeiro amigo, de um desenho redundante de causa e efeito. A lição dessa semana fechou com isso. Se vocês olharam lá, traz um filósofo à tona, Kant, e a discussão em cima desse filósofo é exatamente essa. A gente vai ficar nessa redundância ou vamos escapar dessa redundância olhando para outro lugar que não a redundância da causa e efeito binários? De um processo cartesiano, binário, de vai para cá ou para lá com causa e efeito. O que nos traz algumas perguntas à tona. Agora que a gente tem os 4 discursos para olhar, e o discurso de Eliú nos brindando como discurso final de ira contra tudo aquilo que está acontecendo, nas respostas de Jó, e nas formas como os amigos parecem chegar a uma parede sem resposta para as coisas, ele se ira contra tudo isso e fala, pera lá, vocês estão jogando a toalha e desistindo de tudo e ficando correndo aí num mecanismo sem resposta, quando a resposta é mais do que clara, e aí ele vem com as respostas claras. Primeira resposta clara de Eliú, que vem na forma de uma pergunta. Deus abençoa aqueles que lhe são fiéis e Deus faz o bem para aqueles que lhe são fiéis? A resposta disso deve ser dada com muito cuidado, porque se eu fizer a pergunta e entender a pergunta errada e responder sim, a próxima pergunta também será sim. Deus castiga todos aqueles que agem de forma má, de forma equivocada, de forma ruim. Se eu respondi sim à primeira pergunta, obrigatoriamente eu terei que responder sim à segunda. Portanto, ele não faz o bem para aqueles que lhe são bonzinhos. Ele faz o bem para todos, não só para quem é bonzinho. A primeira grande questão na história dessa semana é que Eliú fecha o discurso tentando retornar à tese. Deus faz o bem para aqueles que são bons e Deus faz o mal para aqueles que são maus. Essa é a tese de Eliú, que era a tese dos outros 3. E Eliú fica irado porque os outros 3 não conseguem defender essa tese. E Jó está botando a tese a perder. Essa é a brincadeira. Eu sempre fico, assim, incomodada, porque Jó era um homem bem conceituado naquele tempo. Sim. Se eles eram amigos de Jó, eles conheciam Jó. Sim. Não só de vista, eles conheciam o proceder Sim. dele. Então, eles tiveram coragem, nessa ocasião, de falar
Simples. Eles estavam sofrendo. A mão do Deus castigador estava sobre eles. Eles estavam tendo dificuldades. Portanto, se Jó estava sofrendo, sem ser por culpa deles, por culpa de Deus ou por culpa do próprio Jó, se Jó estava sofrendo como um desenho que não tivesse explicação, a tranquilidade deles estava sob risco. A santidade deles estava sob risco. A bondade e a qualificação deles estava sob risco. Porque afinal de contas eu tenho um sujeito passando mal e um sujeito vivendo tranquilo, que agora vem para consolar o sujeito que está passando mal. Se o sujeito que está passando mal não tem culpa do mal que está sofrendo, então eu também não tenho nenhuma responsabilidade pelo bem em que eu estou. A tese é essa. O problema daqueles amigos de Jó, que agora deixa Eliú irado, é que Deus está sendo bom para comigo, para com Elifaz, para com o outro e para com o outro, porque nós somos bons para com Deus. Portanto, só tem uma explicação para o sofrimento de Jó. Jó pisou na bola. É projeção. Por que que a gente sente esse ar enfadonho de ler a mesma história várias vezes? Simples, porque é a nossa história. Não tem nada mais cansativo do que ler a nossa própria história. Essa é a questão. Portanto, o que esses sujeitos estão fazendo, e é o primeiro elemento interessante da lição dessa semana, é que Eliú traz à tona algo distinto dos demais, não porque os argumentos sejam novos, mas porque ele os evidencia de forma mais incisiva. O que Eliú está fazendo é descrevendo quem Deus é, de forma incisiva, ou seja, ele está bravo com todo mundo, porque todo mundo não está compreendendo quem é Deus. E agora Eliú precisa descrever quem é esse Deus. Deus é justo. Alguém tem dúvida disso? Deus é soberano. Alguém tem dúvida disso? Deus controla e coordena todas as coisas. Alguém tem dúvida disso? Deus está no comando de tudo. Alguém tem dúvida disso? Deus é misericordioso. Alguém tem dúvida disso? Essas são as teses que Eliú está levantando. Por que Eliú está bravo com os três? Porque eles não conseguiram defender Deus? Por que Eliú está mais bravo ainda com Jó? Porque Jó conseguiu derrubar os argumentos daqueles que estavam defendendo a Deus. Portanto, Jó precisa ser condenado, porque Jó, ao defender a si mesmo, está acusando Deus. Precisa ser condenado e morto, se possível. A ira de Eliú é essa. Qual é o problema? É que o Deus de Eliú é ele mesmo. Esse é o problema. Quando Eliú olha para Deus, Eliú julga Deus pelos olhos que ele se vê. E ele projeta em Deus quem ele mesmo é, não Deus. Aqui começa o problema. Aliás, não é um problema nem de Eliú, nem dos outros três. É um problema inclusive de Jó. Embora Jó fosse justo e íntegro, Jó ainda via Deus a partir de si mesmo. E projeta em Deus isso. Tanto é que Jó diz o quê? Nu saí do ventre, do jeito que eu saí, para lá eu vou voltar. Portanto, Deus é justo. Ele me fez nascer sem nada, e eu vou morrer sem nada. Jó continua com a mesma lógica. Deus é quem faz todas as coisas. Se essa lógica é verdadeira, por que esse avião caiu? Porque Deus quis, porque Deus fez, porque Deus derrubou. Não importa qual seja a justificativa que você dê nessa direção, você continua acusando a Deus, ou eu continuo acusando a Deus de ser aquele que faz as coisas. No mesmo lugar que Deus. Entre aspas, o que eu estou falando para ninguém entender isso como blasfêmia. Quem derrubou aquele avião? Foi Satanás? Quem fez? Percebe que a gente coloca todas as responsabilidades das coisas num ambiente metafísico? No caso dos amigos de Jó e do próprio Eliú, que aparece como o último amigo, não existe Satanás, só existe Deus. Deus faz o bem, Deus faz o mal.
Essa é a resposta que eles estão dando para o cenário. Não importa se eu estou olhando Jó ou se eu estou olhando os 4 amigos. A resposta que eles estão dando para o cenário é: Deus fez tudo, o bem e o mal. Aqui está o erro. Eu estou projetando em Deus quem eu sou. Pergunta: Deus é bem e mal? Se Ele é só bem, então o mal não está em Deus. Logo, Deus não é o causador do mal. Ponto. Só é o causador do bem. O mal tem causa própria, vida própria e existência própria, sem explicação. Porque se eu explicar o mal, eu lhe dei uma desculpa, uma razão de ser. E se houver razão de ser, então o mal tem que ser eterno. Porque se ele tem explicação e razão de ser, ele se perpetua nesta razão, nesta existência. A questão é esta. Nota aqui, que é a afirmação de Satanás. Qual é a afirmação de Satanás para Eva? Vocês vão ser iguais a Deus. Qual é a frase? Conhecedores do bem e do mal. Isso é uma mentira. Deus é conhecedor do bem, não do mal. Portanto, o que está acontecendo com eles é um defeito, um efeito colateral e um defeito, consequentemente, do pecado. Quando Deus criou Adão e Eva para compreender Deus, para entender Deus. A partir do quê? Da semelhança. Deus deu a eles domínio para eles entenderem como Deus domina. Deus deu a eles um processo relacional, capacidade de se relacionar, para entender qual é a regra do aprendizado de como Deus é. Deus é um ser relacional. Mas Deus foi além disso e deu a eles a possibilidade de gerar vida, para entender o que significa para Deus gerar vida. E portanto, dentro desse contexto, dessas 3 semelhanças que aparecem no Gênesis, eu compreenderia um pouco de quem Deus é. O que o pecado fez? Quebrou as 3 coisas. Eu já não tenho mais domínio, mas quero exercê-lo. Portanto, eu projeto a minha tirania em Deus e faço de Deus o meu tirano de plantão. Segunda coisa que eu faço: eu deturpo os modelos relacionais humanos e projeto essa deturpação em Deus. Terceira coisa, eu olho a morte e projeto a morte em quem? Em Deus. Portanto, os 4 mais Jó estão olhando Deus a partir de si mesmo. É um espelho. Aqui está o nó. Todos os argumentos dos 3, mais os de Eliú e mais os de Jó, estão certos. O que não está certo é a pessoa para quem eles estão projetando o argumento. Se eles estivessem dizendo aquelas coisas deles mesmos, estaria certo. O problema é que eles estão dizendo aquelas coisas a respeito de Deus. E aí está errado. Porque eles estão fazendo absolutos nas definições que têm sobre Deus, sem entender quem Deus é. E portanto, as conclusões se tornam equivocadas, apesar das afirmações serem verdadeiras. Porque se eu pegar todas as afirmações deles e começar a ler para vocês, eu só dizer que está tudo certo, e está mesmo. Só que elas não têm o objeto está errado. Sim. Mas normalmente a gente tem uma dificuldade muito grande, eu particularmente, não sei Todos vocês, temos. mas eu particularmente, de aceitar que acontece uma coisa muito ruim para mim, para alguém próximo a mim, o fato de que Deus não é o originador, mas é o que mantém o controle, porque é que Ele permitiu. Eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa... Porque a gente ainda olha a permissão como causa e efeito. A permissão é simplesmente assistir a cena. A pergunta é: por que ele não interfere na cena? Porque a regra do jogo já foi dada lá no início. Chama-se livre-arbítrio. Esta é a regra do jogo. Então, se há uma coisa que eu posso responder sobre a existência do mal, apareceu no texto de Ezequiel, da lição dessa semana, qual é a razão? A razão é que Deus criou os seres livres. Portanto, o mal não tem explicação. Por quê? Porque ele não foi criado por Deus. Ele foi criado por um ser moralmente livre. Por isso é que ele não tem explicação. Como que um ser moralmente livre e perfeito se permite duvidar da perfeição, da liberdade e do causador da perfeição e da liberdade?
Se eu encontrar uma explicação para isso, então o mal não é mal. Portanto, não tem explicação. Por isso que é difícil para a gente aceitar. Porque a gente ainda olha mesmo a permissão como causativa. A permissão não é causativa, ela é constatativa, entre aspas a palavra. A permissão constata que Deus continua garantindo o quê? Livre arbítrio. O sujeito tinha duas opções: parar para abastecer ou continuar voando. Livre arbítrio. Portanto, o desenho do mal se demonstra não provável, não contornável, não razoável. E não é mesmo. Então, pelo mesmo desenho. Quando Deus interfere? Quando o livre-arbítrio está em xeque. A interferência de Deus se dá quando o livre-arbítrio é posto em xeque. Por quê? Porque a questão de Deus não é a bondade e a maldade, no sentido pragmático das coisas. É o bem e o mal, no sentido conceitual deles. O que Deus quer é o bem eterno e o mal finito. Não tem a ver com maldades ou com situações circunstanciais, porque o que Deus está olhando é o fim, a eternidade. É outro foco, outro desenho. Diga. Eu tenho aqui algumas questões que, quando vai passando, a gente não pode referir em todas. Mas eu gostaria de alguma reflexão, por exemplo, a questão da Deus permitir. Acho que no âmbito uma visão mais alargada, né? Eu não concordo, porque Deus se permitir, é sempre conivente. Logo ele está envolvido na situação. Eu acho que Deus tolera. Agora, no caso de Jó, ele permitiu. Permitiu por quê? Porque a história de Jó é uma história falsa, entre aspas. Né? Ela é composta de ingredientes verdadeiros, né? De pessoas verdadeiras e que têm comportamentos verdadeiros de acordo com a cultura da época. Entra a questão de causa e efeito, isso é um pouquinho também embaralhado aqui no meio, né? Nós vivemos numa lei de causa e efeito, a lei é bíblica. Né? As ordenanças do tempo era: você fez mal, você recebe a punição, você fez bem, você é abençoado. A Bíblia tem um pouquinho também essa linha. Né? Agora, me parece, só esclarecendo, como nós nos baseamos numa história fictícia, porque Jó não participou, ele não participou disso. Assim. A proposta de Deus foi fazer um desafio a Jó, mas ele não sabia. Ninguém sabia, nem os envolvidos da história. Daí todas essas consequências. Né? Se Jó soubesse o desafio, provavelmente tivesse outro comportamento. Né? Agora, o que é importante é que em todos esses envolvimentos nós nos identificamos com todas as pessoas, que seus sábios, né? Que vão repetindo frases, mas que em vez de ficarem em silêncio, em vez deles explicarem o momento certo, interferir na hora certa, como ele não tem essa sabedoria divina, né? Eles erraram o tempo todo, como nós continuamos errando. Agora, a minha questão é, meu irmão, por que dentro de uma tem três coisas aí a ser há revistas. tanto debate em cima de uma história que não foi real para Jó. Ele não participou desse desafio. Eu vou voltar à última frase que eu usei. Deus interfere todas as vezes que o que está em xeque? O livre-arbítrio. Se Deus avisa Jó antes do teste, ele interferiu no quê? No livre-arbítrio. Quando Deus disse que Jó é íntegro, para ser íntegro de fato tem que ser íntegro em qualquer circunstância, portanto eu não posso avisá-lo. Para demonstrar que ele é íntegro por ser íntegro, tem que ser em qualquer circunstância, portanto o livre-arbítrio tem que ser mantido, tem que ser trabalhado, tem que ser desenvolvido até o fim. Primeira questão. Voltando à próxima questão do seu argumento, Deus permite ou não permite? Tudo que acontece no universo está sob a permissão e concessão de Deus. O problema é o conceito que a gente tem da palavra permissão. Por isso a dúvida que vem no nosso coração, que ela levantou. A gente entende permissão como conivência, como passar panos quentes, e até como tolerar, o que também está errado. A questão não é esta.
A questão é que quando eu crio seres moralmente livres e eles decidem contra mim e eles são lineares, não absolutos. Nós somos parciais, lineares, não absolutos. A gente vive um dia após o outro e não um dia antes do outro, no sentido de poder controlar o tempo. A gente vive um dia de cada vez, e só aquele dia, e só aquele momento. Portanto, nós somos lineares. A gente aprende com a história, da história, na história. Qual é a única coisa que a gente leva para o céu? O que, caráter? É história. Tira a sua memória, o que acontece com o caráter? Zerou. O caráter é o conjunto de decisões que a gente toma, certas ou erradas, e a partir dessas decisões compreende o que deve decidir de fato. E essa decisão de fato pode ser desistir de tudo ou aceitar Deus. No fim da história é isto. Portanto, o que a gente leva para o céu? Nossa história. Isso é o caráter. A nossa história decidida é o nosso caráter. Por isso a memória não se apaga. Se apagar a memória, o pecado volta. Apaga a memória do universo depois que o pecado acabar, o que acontece com o pecado? Ele vai voltar. Porque seres livres, uma hora ou outra, alguém pode discordar, a menos que ele tenha história. Portanto, se eu sou ser linear e histórico, a história tem que ser permitida de ser vivida. Independente se Deus, entre aspas, de novo é o que eu vou dizer, goste ou não dela. No sentido do gostar, sentimento. Ou você acha que Deus gosta de assistir o que aconteceu essa semana? É óbvio que não, ele não é tirano. Mas a história é a história, está para ser vivida, para que eu entenda o que o mal produz e até onde ele vai. Até onde a inconsequência humana pode levar o mal. Por quê? Porque Deus retornará à vida. Essa é a diferença que resolve a sua pergunta, que resolve os meus questionamentos e resolve os seus. Deus diz para eu olhar para outro lugar, e é isso que nenhum dos quatro fez e nem Jó. Jó em parte, mas não completamente. Ele só foi fazer isso completamente quando Deus começou a fazer as perguntas. Aí caiu a ficha de que ele ainda tinha alguma coisa que ele estava olhando errado. Para onde Deus conduziu os nossos olhos? Na Escritura Bíblica. Sempre. Para cá? Para dentro de nós mesmos? Para a mesmice do nosso entorno enfadonho, como a lição da Escola Sabatina estava parecendo ser? Ou Deus conduziu o nosso olhar para o fim da história? Vamos lá, textos que vocês lembram. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quais palavras? Naquele dia, com o soar da trombeta e a voz do arcanjo, os que morreram em Cristo ressuscitarão. O olhar é para onde? Em frente. Portanto, todo desenho bíblico é um chamado a olhar para onde? Enfim. Por que o texto de Romanos diz: a esperança não confunde? Romanos 5. Lembra? Tem uma sequência: tribulação, perseverança, paciência. Qual é o fim? Esperança. E a esperança não confunde. Por que toda a condução bíblica é: ame aos outros, pratique amor, exerça amor? Porque enquanto eu estou fazendo isso, eu não tenho tempo de olhar para quê? Para o meu próprio sofrimento, para as minhas próprias lamúrias. Significa que elas não estejam lá? Não, elas estão lá. Mas como eu estou olhando para o outro, a resposta agradável do outro ao meu exercício de amor faz o que comigo? Me consola, me conforta, me faz suportar as lamúrias, as agruras. Então, quando eu estou ajudando o outro, na realidade, quem é o maior ajudado? Eu. Porque ele vai me responder de que forma quando eu o ajudo? Com o abraço que eu precisava para o meu sofrimento, porque eu ajudei ele. Portanto, o desenho bíblico é: exerça o amor de Cristo, que o seu próprio sofrimento se torna o quê? Leve, suave, porque você vai deixar ele comigo. E eu vou te dar poder para ajudar o outro. Enquanto você está ajudando o outro, você está se ajudando a suportar esse intervalo desgraçado de pecado.
de maldades que acontecem. E acontecem porque acontecem. Algumas delas, não todas, eu diria minimamente, até, são causadas por Satanás de forma direta. Mas são bem poucas. A maior parte delas são causadas pela nossa estupidez de aceitar o jeito de Satanás pensar. E aí a gente se torna egoísta, a gente se torna egocêntrico e toma decisões equivocadas. As decisões equivocadas produzem o mal. Ponto. Nós somos os causadores do mal. Nós estamos discipulados, né? Nós estamos discipulados. O inverso é igualmente verdadeiro. Se eu causar o bem, Deus prometeu algumas coisas para a gente se a gente causar o bem. Quais são elas? Lembram delas? Primeiro sermão de Jesus. Bem-aventurados os prósperos, os tranquilos, os bons viva. É isso que diz o texto? Não, os pobres e não pobre qualquer, os pobres de espírito. Ponto. E continua o texto. Quando você chegar no fim do texto e tiver tudo resolvido, aí ele diz qual é o resultado de ser bonzinho, de viver a vida cristã e de amar as pessoas. Como é que o mundo responderá ao amor cristão? Perseguição, zombaria, maledicência e morte. Ponto. E o orgulho leva tudo isso ao contrário. Portanto, o desenho qual é? Enquanto eu estiver no mundo, está garantido duas coisas para mim. No mundo, tereis aflições. Isso é garantia absoluta. Não quer ter aflição, foge desse mundo. Primeira coisa. Qual a segunda coisa que está garantida? No meio das aflições, vocês podem ter, não é um ânimo qualquer. Está qualificado. Bom ânimo. Porque ele vem de onde? Eu venci o mundo. Legal, né? Eu venci o mundo. Pregado numa cruz, cuspido pelos outros. Entende? O cristianismo, ele já desenhou qual será o resultado do mal. O resultado do mal é continuar pior. Já está desenhado. Portanto, a única escapatória disso é eu olhar Deus pela perspectiva correta e não pela minha, porque a minha é essa: mal e de mal a pior. Então eu olho Deus de outro jeito. Qual é o jeito que eu olho Deus? No meio de todo o mal, ele consegue fazer o bem. E eu sou testemunha de Deus, portanto eu tenho que fazer o quê? A mesma coisa. Então não é a explicação ou a busca de respostas que é a questão, porque não existem as respostas. A minha atitude qual é? A minha atitude é fazer o que aquela imensa multidão num estádio do Nacional fez. E eu fico imaginando como é que aqueles caras conseguiram se comunicar durante o dia para todo mundo ir de branco, levar as lanternas, levar as coisas e lotar um estádio. Se lotar um estádio num jogo já é complicado, lotar um estádio quando não vai ter o jogo é mais complicado ainda. E lotar o estádio para não fazer nada. Entre aspas, tá o que eu estou dizendo. Mas fazer tudo. O que aquele povo foi fazer lá? O que tinha que fazer, eles não foram buscar explicações. Eles foram fazer o que precisava fazer, o que dava para fazer, o que era possível fazer. Demonstrar amor. Ponto. Aquela população inteira foi fazer isso. Demonstrar amor. Você sabe o que é um estádio lotado, gritando? Chato. Essa é a questão. E do lado de cá, um outro estádio lotado no mesmo horário, com as vítimas do sofrimento. Este é o sentido. Isso é cristianismo. Cristianismo não é buscar respostas. É distribuir alento. Cristianismo não é buscar porquês. É distribuir alento. Nenhum dos quatro fez isso. Todos eles estavam ali para responder às causas de algo que não tem causa. Quando a única coisa que eles precisavam ter feito era o quê? Olhar para frente. Já imaginou os quatro sentados do lado de Jó, sonhando com o céu? Durante aquela semana e as próximas. O que aconteceria com Jó? Ele esqueceria as feridas, as cinzas e todas essas coisas, e estaria olhando para quê? O céu. A despeito de todas as coisas, ele ainda tentava fazer isso. Eu sei que o meu Redentor vive e ainda se levantará lá no final. O que eles tinham que ter alimentado era isso, e não fizeram isso. Portanto, qual é o nosso papel? Qual é a grande questão que Eliú traz à tona para a gente? Deus não precisa de defensores, Deus precisa de testemunhas.
Testemunha não é aquele que sai na defesa. Testemunha é aquele que diz: eu estava lá. Eu sei quem ele é. Isso é testemunha. Defensor é Deus. O advogado é Cristo. Ele não precisa de advogado. Nesse sentido, O juiz é Deus. Também não precisa de juiz. nesse sentido, pastor, Jó foi a única testemunha. Em parte. Sim, em parte, mas não completo. Quando é que ele se tornou testemunha completa? Os outros nunca foram. Sim. Quando é que ele se tornou testemunha? Exatamente, ele se achava. Quando é que Jó se torna testemunha completa? Jó era testemunha da integridade, mas quando é que ele se torna testemunha completa do amor de Deus? Quando Deus começa a primeira lista de perguntas e Jó fala: entendi. O Senhor não causou essas coisas. Entendi, a culpa não é sua. Entendi, a culpa é circunstancial. Portanto, estou em paz. Pode parar de fazer as perguntas. Deus não para, Deus continua, porque tinham outras pessoas para aprender as perguntas. Jó já tinha entendido, mas o universo, qual é a lição que fica para a gente? Voltando lá para os objetivos da lição. A gente voltar para o finalzinho dela, os 3 objetivos da lição. Analisar o discurso de Eliú, de seu início promissor ao decepcionante final. Qual é o início promissor? A ira contra o que está acontecendo de maldade. Esse é o início promissor. Eu devo ficar chateado e irado com o mal? Lógico. Deus não criou o mundo para ser mal. O que eu não devo ficar chateado e irado é com o maldoso, com o culpado. A ira é contra o pecado, não contra o pecador. A ira é contra o mal, não contra os maldosos. Aí está o erro de Eliú, que leva a um fim decepcionante, porque ele muda a concepção de Deus. Qual é o próximo objetivo? O que eu deveria sentir? Bom, se não há explicações para o mal, porque senão isso justifica o mal, para onde eu tenho que apontar o meu olhar? Para o bem, e fazê-lo. Porque toda vez que eu exerço bem para com alguém, o que retorna para mim? A percepção do efeito que o bem perpétuo causaria. Se tudo fosse eternamente bom e eternamente bem, eu viveria essa tranquilidade e paz da resposta de 1 segundo daquele para quem eu exerci o bem. Fui lá e ajudei e ele abriu um sorriso. Já imaginou um mundo feito de sorrisos? Cada vez que eu faço isso, eu vou alimentando a percepção do que seria o mundo perfeito, se tivesse continuado assim, e do que será o mundo perfeito de Deus. Portanto, fazer o bem resolve o mal, definitivamente. Qual é a prática, então? Lidar com as grandes questões da vida com a humildade necessária. Ou seja, eu não olho para as grandes questões da vida como quem tem as respostas. Eu olho para as grandes questões da vida tendo a certeza de que eu não tenho as respostas. E porque eu não as tenho, eu vou para quem? Para quem as tem. E pergunto para ele: o que o senhor quer que eu faça? E aí as coisas se resolvem. Nesse ponto, eu pergunto, quando a gente vai fazer uma visita ou um questionamento diante de uma situação como essa, recebeu os e-mails, e aí eles perguntaram: mas onde está o milagre? Por que não aconteceu? Lógico, porque está dentro do que você já explicou. Mas os milagres não acabam confundindo. Sim, porque eu continuo olhando milagres pela perspectiva temporal. Qual é o milagre que Deus quer executar na vida de todos? Só tem um: salvação. Esse é o milagre. Não é viver aqui, não é não sofrer aqui, é salvação o milagre. Portanto, quando eu olho para uma tragédia dessa, a única coisa que eu posso dizer é o quê? Eu tenho uma imensa responsabilidade. Qual é? De estar de pé na ressurreição. Porque é o único jeito de eu encontrar quem? Aqueles 71 ou quem deles escolheu salvação. Portanto, a história deles cessou, mas a minha não. Qual é o legado dessa história? Viver uma vida digna daqueles que se foram, digna de encontrá-los. Essa é a história.
Portanto, o olhar continua sendo para frente. Por isso, Paulo termina o texto de Tessalonicenses 4 dizendo: consolai-vos uns aos outros com essas palavras, e não sejam como os ignorantes que em desespero choram, como se tudo houvesse acabado. Não, é só um sono. Ou como diria Orlando Day, é só um pouco mais. Esse é o desenho. Quando eu olho para isso, aí eu respondo a pergunta. Aí eu encontro a resposta à permissão. A permissão é: aguenta um pouquinho, já estou chegando. Essa é a permissão. Este é o desenho do controle. O controle de Deus é salvação. O controle de Deus não está para os resultados imediatistas do pecado, está para o resultado final do bem. O resultado final do bem é vida, e não uma vida qualquer. Vida eterna. Portanto, se torna bestial o desenho da vida humana, que na melhor das hipóteses vai ao 120. Frente à vida eterna, isso é nada, é um cisco. É igual remédio. Se eu tivesse que fazer o curativo, que vai doer um pouquinho, para ter o resto de tranquilidade depois que sarar, o que eu faço? Impeço o curativo e continuo tornando aquilo cada vez mais purulento, ou aceito o curativo para viver em paz para sempre? As decisões que a gente tem que tomar na vida, ou a forma como a gente encara as questões cruciais da vida, tem que estar sob essa perspectiva. Caso contrário, todas as nossas análises vão falhar, porque elas vão ser temporais, e Deus não é temporal. Muitas vezes nós podemos aceitar o sofrimento, quando nós temos que sofrer tanto, porque a vida Deus abençoou. Sim, a resposta da pergunta dela é sim. Nós podemos viver também Sim. com as bênçãos de Deus aqui. Sim, isso é verdade. A salvação que Deus nos oferece. Sim, isso é verdade. Mas não podemos achar que nós aqui só temos que sofrer Nem um lado da história e nem o outro são verdadeiros. Eu não vou viver uma vida de sofrimento e agrura, porque não é isso que Deus quer, e nem vou viver uma vida de benesse, tranquilidade e paz, como se eu estivesse surfando num mar fabuloso. Não, nem uma coisa nem a outra. Aqui eu terei uma vida de altos e baixos. Qual é a bênção que Deus me prometeu? Paz. E não uma paz qualquer. Deus sempre qualifica. Paz que excede todo entendimento. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Isso não tem a ver com não sofrer, isso tem a ver com ter paz. Qual é a bênção material que Deus nos prometeu? O pão nosso de cada dia. E não é o da próxima refeição, é o só dessa. Porque a próxima depende de fé. E a próxima dependerá de fé. Porque o justo viverá de fé. Pode ser que hoje eu tenha mais pão do que amanhã. E se eu tenho mais pão hoje, tem meia dúzia do meu lado para eu ajudar. Essa é a questão. Porque o que eu tenho hoje não é meu, é dele. O que eu preciso é o pão do dia. O resto é para ajudar. Este é o desenho. Se a gente entender esse desenho, de fato a gente entenderá como superar essas perguntas cruciais, como a que você levantou e tantas outras. Mas a gente tem que mudar o olhar. Para onde eu estou apontando o meu olhar? Para cá ou para lá? Se eu apontar para lá, muda tudo. A minha atitude muda, o meu agir muda, e as coisas mudam de sentido, e as respostas se tornarão claras. Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos, e por termos estudado lições tão maravilhosas nesses 4 trimestres. Te pedimos que de alguma forma essas lições impactem a nossa vida, em primeiro lugar para termos consciência do tempo em que vivemos, em segundo para termos a perspectiva correta da Tua vinda e do céu, e em terceiro para termos a compreensão adequada da nossa missão. De alguma forma o Teu amor impacte o nosso coração para que possamos demonstrá-lo a outros e a partir desse amor fazer com que pessoas no meio do sofrimento encontrem paz e que com essa paz possam ter a perspectiva da brevidade da Tua vinda e o desejo de encontrá-la. Que isso possa ser visto na nossa vida como testemunhas fiéis do Teu reino, mas acima de tudo que isso possa transformar o coração de pessoas que ainda não Te conhecem. Ser com cada um de nós, em particular agora ser com a Melissa, na sua nova jornada, que ela possa ser uma luz que brilhe no território de Ceará, que pessoas possam, por ela, compreender quem é Jesus e que ela possa continuar a missão.
dar-nos a satisfação e a alegria do reencontro com ela breve, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.